Aí, agora sim. Agora sim, né? Agora vocês conseguem... Eu não sei se vocês conseguem me ver também ou não. Mas sim, dá para ver também. Tá, me conseguem ver e conseguem ver a tela, né? Então tá. Então, tumores anexiais e o câncer de ovário. Qualquer coisa vocês vão me sinalizando, porque para mim só aparece a tela, tá? Qualquer coisa vocês me sinalizem. Bom, então quando a gente fala de tumores anexiais, a gente sempre tem que lembrar que a gente não está falando só de ovário, e sim do anexo feminino, né? Então, o que se enquadra nesse anexo feminino? O ovário, as tubas e a questão do peritônio que reveste. E isso é muito importante quando a gente vai falar de tumores anexiais, porque às vezes existem alguns tumores de peritônio, existe a própria hidrossalpinge, que são massas anexiais, mas não necessariamente relacionadas ao ovário. E isso tudo vai entrar como diagnóstico diferencial numa paciente que apresenta algum cisto, alguma massa, algum líquido relacionado àquela região. Então, toda paciente que chega à emergência ou no consultório que tem alguma massa anexial, a gente sempre tem que lembrar dessa tabelinha aqui, né? A gente sempre tem que pensar que ela pode ter ou um tumor maligno ou um tumor benigno, e a gente sempre tem que lembrar que pode estar associado tanto a causas ginecológicas quanto a causas não ginecológicas. Então, causas ginecológicas, ela pode ter aqueles teratomas, que são aqueles cistos com cabelo, dente, né? Ela pode ter cistos foliculares, então uma paciente que esteja ali no período de ovulação, né? Então, toda paciente que menstrua, que não usa nenhum método contraceptivo que iniba o eixo hormonal, ela vai ter um cisto ovariano todo mês, que ela vai ter um cisto folicular. Então, isso também é importante. Pacientes que podem ter endometriose, né, no ovário, que é os chamados endometriomas, pacientes que podem evoluir para uma piora de uma doença inflamatória pélvica e evoluir com abscesso tubo-ovariano, tudo isso sempre tem que vir ao nosso pensamento. Além dos tumores malignos também. E toda paciente, principalmente na menacme, né, que a gente sempre tem que lembrar, de causas também não ginecológicas. Então, a paciente chega ali com uma apendicite, ou uma paciente pós-menopausa pode ter um quadro de diverticulite. A gente sempre tem que lembrar de causas não ginecológicas também. Então, não é só a paciente jovem com uma dor embaixo do ventre sempre é ginecológico? Não necessariamente. Então, a gente, quando está associado às causas ginecológicas, a gente sempre tem que lembrar dos fatores de risco, né? Isso vai entrar a idade, porque se a gente pegar uma menina jovem, né, uma adolescente ou uma criança, uma mulher na menacme e uma mulher na pós-menopausa, claro que todas podem ter todos os tipos de massas anexiais existentes, mas existe em relação à prevalência, né, de casos malignos mais comuns em pacientes pós-menopausa, por exemplo. Então, a idade, para nós, é muito importante para a gente avaliar esses fatores de riscos referentes à etiologia dessa massa anexial. A nuliparidade está associada à questão de quantos ciclos menstruais essa mulher já teve, então, quantas vezes ela ovulou. Depois eu vou dizer, porque existem algumas teorias sobre isso, então, quanto mais vezes a mulher ovula, mais chance ela tem de ter algo ovariano. A questão do histórico familiar e pessoal de câncer de mama e de ovário, principalmente quando a gente pensa na mutação do BRCA1 e do BRCA2, que está totalmente associado ao câncer de mama e de ovário. E comorbidades, a gente sabe que pacientes com mais comorbidades tendem a evoluir com mais riscos de malignidade, principalmente. E aí aqui eu coloquei então para vocês essa imagem, tá? Principalmente os tumores anexiais, eles estão divididos em tumores de células germinativas, tumores do cordão sexual e tumores do estroma, tá? Que esses tendem a ser principalmente mais associados ao câncer de ovário do tipo seroso, né? Então eu coloquei aí a questão dos pré-púberes, eles vão estar mais associados a tumores de células germinativas e esses não necessariamente estão relacionados a tumores malignos, pode ser sim tumores malignos, como os de germinomas, que tá aqui, mas principalmente os tumores de células germinativas são os teratomas, que são aqueles cistos ovarianos que podem ter cabelo, tem aquela secreção mais amarelada, pode ter dente. Pacientes na menacme tendem a estar associados a mais episódios benignos, né? Então, a cistos benignos, então, seja eles cistos foliculares, cistos simples, cistos hemorrágicos. E pacientes pós-menopáusicas, sempre que elas apresentam alguma massa anexial, a gente sempre tem que pensar em malignidade. Será maligno? Não necessariamente, porque o câncer de ovário ele não tem uma alta prevalência. E até porque o diagnóstico se torna mais difícil. Mas a gente sempre tem que pensar numa paciente pós-menopáusica, investigar essa massa anexial. E aí, como a gente faz essa investigação?
Existe o quadro clínico, né, e o exame físico que nos ajudam, não tanto, mas nos ajudam, e aí a gente pode lançar mão dos exames laboratoriais e do exame de imagem. Mas algo que é muito importante a gente sempre lembrar, o diagnóstico de certeza de uma massa anexial sempre vai ser histopatológico. Isso é o que mais dificulta para nós, porque a gente vai ter que lançar mão desses outros exames para tentar identificar qual é o risco de malignidade naquilo. Porque o certo seria abordar toda a paciente uma massa anexial, retirar aquilo, levar para o anatomopatológico, né, para o patologista, para daí ele poder avaliar se é maligno ou não. Mas não necessariamente a gente vai abordar todas essas pacientes. Então, a gente precisa de uma investigação muito bem detalhada para a gente realmente avaliar se a paciente tem indicação de uma abordagem cirúrgica para a gente ter o anatomopatológico ou não. O quadro clínico, às vezes, ele não é muito específico. Então, a paciente chega com uma dor pélvica inespecífica, às vezes até por questão compressiva. Pacientes podem apresentar ascite, né? Isso nos leva a crer mais para uma característica de malignidade. Paciente ter uma perda de peso, anorexia, em casos mais avançados de câncer de ovário. Existe essa síndrome de Meigs, que é uma síndrome rara que acontece, que está associada a um tumor chamado fibroma. O tumor fibroma, ele não é considerado cancerígeno, né? Ele não é maligno, mas ele pode evoluir com pneumotórax ascite e é um tumor benigno. Só que é uma paciente que certamente a gente vai levar para uma abordagem cirúrgica, porque ela vai apresentar ascite, que é um dos critérios de malignidade. Mas não, né? Depois do anátomo patológico, a gente consegue ter essa certeza de benignidade do cisto. Os marcadores tumorais que a gente sempre acaba lançando mão, e é muito importante a gente sempre pensar nos marcadores tumorais, não é sair pedindo tudo, porque assim, existem vários marcadores tumorais, então tem a alfa-fetoproteína, tem o próprio beta-HCG, que, né, dependendo do tipo de cisto, ele vai ser muito importante para a gente solicitar, o DHL, o CA125, que é o mais conhecido, o CA199, o CEA, testosterona e estradiol. Elas são importantes a gente ter o conhecimento deles, mas eles também são importantes para a gente saber quando pedir. Porque não adianta assim, a paciente tem um tumor anexial, vou pedir o CA125. Não é bem assim que funciona. Cada marcador tumoral, ele vai avaliar um tipo de tumor. Então, se eu acho que é uma paciente pós-menopausa, com um tipo de tumor epitelial do tipo seroso, que é o mais comum entre os cânceres de ovário, se eu pedir uma alfa-fetoproteína, por exemplo, vai estar normal, porque a alfa-fetoproteína, ela não é um marcador tumoral para tumores epiteliais. Então, a gente tem que ter noção, né, diante do quadro clínico da paciente e da própria etiologia dos tumores, para a gente saber qual é o tipo de marcador tumoral que a gente vai pedir. Então, o CA125, o CA199 e o CEA, eles estão mais associados aos tumores epiteliais, que vai ser principalmente os que a gente vai pedir, porque é os que estão mais associados aos tumores epiteliais, pós-menopáusica, né, o tipo seroso. Mas, se a gente for pensar nos tipos de tumores germinativos, a gente vai pedir o beta-HCG, a gente vai pedir a alfa-fetoproteína, vai pedir o DHL, e a testosterona e o estradiol estão mais associadas aos tumores de cordão sexual, né? Então, dos tumores de células de Leydig-Sertoli e da granulosa. A alfa-fetoproteína também pode atuar também nos tumores de cordão sexual, então dá para solicitar também. E aí os exames de imagem, né? Principalmente a gente sempre vai lançar mão da ultrassom pélvica, principalmente a transvaginal, mas dependendo de como é esse cisto, essa massa anexial, a gente pode lançar mão também da ressonância e da tomografia. Dentro da ultrassonografia, a gente tem os critérios de IOTA, que são os critérios europeus relacionados à predileção daquela massa ovariana ter mais riscos de malignidade ou se ela tem mais características benignas. Então, até existe aplicativos no celular, softwares, que você consegue avaliar dentro do cisto ovariano, ali dentro do resultado da ultrassonografia transvaginal, você coloca, a paciente tem um tumor sólido, a paciente tem ascite, você vai somando pontos, e aí depois existe essa calculadora de IOTA que consegue colocar as características. Tem 90% de chance de ser maligno, 80% de chance de ser benigno. Isso consegue nos nortear para a gente saber se a gente vai acompanhar essa paciente ou se essa paciente já tem uma indicação de abordagem cirúrgica pelo risco maior de malignidade.
né? Então, os critérios de benignidade é um cisto unilocular, né, pode ter uma presença de componente sólido, mas é um componente sólido pequeno, menor que 7 milímetros, pode ter a presença de sombra acústica posterior, isso não é um critério de malignidade, porque o próprio teratoma, por falta de ter dente, às vezes, ter caráter calcificado, isso pode causar uma sombra posterior, e não necessariamente isso é maligno. Tumores multiloculares, mas que sejam menor que 10 centímetros, não ter fluxo ao Doppler, tudo isso nos trazem a mais um critério de benignidade. Critério de malignidade, tumor sólido irregular, presença de ascite, ter um cisto onde tenha estruturas papilares dentro dele, um cisto maior que 10 centímetros, ou que apresente uma vascularização intensa. Por isso que na maioria das vezes a gente pede uma ultrassom transvaginal com avaliação de Doppler, porque a vascularização para nós é muito importante. Atualmente, os radiologistas, eles têm, dependendo de quem for o ecografista que for fazer, eles colocam o OHRDS, que é o mesmo do BHARDS, do PHARDS. Então, existem algumas classificações radiológicas, né, ultrassonográficas, que fazem entrar numa classificação entre 0 a 6. Então, assim como do BHARDS também, para nos auxiliar nessa investigação. É um cisto que a gente só vai acompanhar com uma ultrassonografia ou é um cisto que tem algumas alterações que faz com que a gente faça uma abordagem nessa paciente? Porque, diferentemente da mama, por exemplo, que a gente tem uma core biópsia, que a gente pode entrar com uma agulha, o tumor de ovário não tem como fazer isso. Ou você vai para uma laparotomia e vai retirar aquele cisto ovariano, ou a gente vai fazer um acompanhamento. Então, criar-se esses critérios para avaliar o risco de malignidade são importantes para nós. Então, aqui eu trouxe quatro tipos de imagem relacionadas a tumores considerados benignos, né? Então, aqui esse A aqui é um cisto hemorrágico. O cisto hemorrágico está mais associado a um episódio após ovulação numa paciente que não use método contraceptivo, que ovule ainda. E aí, pelo fato de eclodir o óvulo, aquilo pode fazer com que tenha alguns vasos continuem sangrando. E isso faz com que surja esse cisto ovariano. Esse cisto ovariano, né, que é o cisto hemorrágico roto. Às vezes, roto pode até, as pacientes, às vezes, chegam na emergência com um abdômen agudo, achando que é uma apendicite, por exemplo, e aí na hora que tem a abordagem cirúrgica, vê que é um cisto hemorrágico roto. Que tem algumas áreas anecóicas aqui, junto com esses debris, que são os debris de sangue. Então, isso é uma característica de um cisto hemorrágico benigno, um cisto hemorrágico roto. Um cisto hemorrágico, pode ser roto ou não. O B é o endometrioma, então é um cisto que a gente fala que ele tem um aspecto de vidro fosco, né? Simplesmente por conta do conteúdo hemático dentro dele. O C é um cisto folicular, que é uma imagem totalmente anecoica, que está mais associada ali ao processo, né, de ovulação. Então, esse cisto folicular. E o D é um cisto simples, né? Que tem aqui tem uma parede mais fina aqui, que não necessariamente significa malignidade. Então, às vezes, quando esses cistos eles têm essas características, isso nos dá um pouco mais de tranquilidade para, às vezes, só acompanhar essa paciente. Existem alguns fluxogramas que eu vou trazer mais à frente, mas esses são cistos clássicos, que às vezes até caem em prova de residência, né? Para você identificar, tem esse cisto, qual seria a provável conduta dessa paciente. E aí, qual que vai ser o manejo? Baseado na idade, então, como eu tinha comentado para vocês, a idade é muito importante para a gente nos alertar se tem esse maior risco de malignidade ou não, e junto com os achados laboratoriais, de imagem, o quadro clínico da paciente. Então, em paciente em fase reprodutiva, algo muito importante que eu nem frisei muito ali nos slides anteriores, mas que a gente sempre tem que lembrar, pedir teste de gravidez em paciente na menacme. Por quê? Porque existe o risco de gravidez ectópica, né? Seja ela ovariana, seja ela na trompa, seja ela na extraperitoneal, a gente tem que identificar. Então, o paciente tem um teste de gravidez positivo, a gente tem que descartar a gravidez ectópica. Conseguindo descartar a gravidez ectópica, a gente vai para o nosso fluxograma normal. Então, o paciente tem uma massa anexial com mais de 10 centímetros, ela tem aquelas características de malignidade, a gente sempre vai referenciar para o cirurgião. Porque, como eu falei para vocês, o diagnóstico é histopatológico. O paciente vai ter que ser abordada cirurgicamente para poder avaliar. E a gente sempre vai ter que suspeitar, né, de descartar abscesso tulvo-ovariano, né, essas outras patologias que podem estar associadas em pacientes na menacme.
Paciente não tem uma massa anexial maior que 10 centímetros, paciente não tem nenhum sinal maior de malignidade, paciente, né, tá com uma dor tolerável, às vezes a gente pode fazer uma conduta expectante de acordo com esses achados. Paciente dá para fazer conduta expectante, a gente pode fazer o uso de anti-inflamatórios para tentar melhorar. Às vezes a gente pode lançar mão de usar algum anticoncepcional para tentar evitar a ovulação dessa paciente. E aí a gente repete essa ecografia, mais ou menos em 4 semanas, um mês e meio. Se eu começar a houver persistência desse cisto ou aumento desse cisto, a gente tem que referenciar essa paciente. Porque na maioria das vezes esse cisto hemorrágico, um cisto folicular, um cisto simples, na maioria das vezes eles desaparecem, principalmente ao longo dos 3 primeiros meses. A princípio, só o endometrioma que acaba não desaparecendo, mas essa paciente provavelmente vai ter que estar sendo tratada, porque não, a paciente tendo um endometrioma, ela pode ter outros focos de endometriose, então às vezes está associado à dor, né, e tudo mais, então entra um quadro clínico de endometriose mesmo. Mas não necessariamente tem uma abordagem cirúrgica, né, tudo vai depender da idade da paciente também, e do tamanho do endometrioma. E em pacientes pós-menopausa, a questão da abordagem dessa paciente é um pouco diferente, né? A gente não precisa se preocupar com a questão de gravidez, mas a gente tem que se preocupar porque existe esse maior risco de malignidade. Então, o paciente tem uma característica de uma massa maior que 10 centímetros ou alguma característica com suspeita de maior malignidade, a gente vai referenciar essa paciente, né, para um procedimento cirúrgico. Paciente tem achado sugestivo, não tem achados sugestivos, mas você vai pedir os marcadores tumorais para essa paciente, principalmente, né, o CA-125, que acaba sendo associado, né, como eu tinha comentado, aos tumores epiteliais, que são os mais comuns, né, então em torno de 90% dos cânceres de ovário são tumores epiteliais, então o CA-125 ele tem que ser solicitado. Um valor de um CA-125 maior que 35, ele é associado ao maior risco de malignidade. Acima de 200 é muito alterado, mas acima de 35 a gente já tem que suspeitar. Nesses casos, a gente encaminha a paciente para o cirurgião. Se o CA-125 ou demais marcadores que você achar necessário não tiverem alterados, a gente pode acompanhar esta paciente. O CA-125 é sempre importante lembrar que ele não altera só em câncer, né? Ele pode alterar em miomas, adenomiose. Então, a gente sempre tem que ter noção de quando a gente vai solicitar ele. Porque paciente pós-menopausa pode ter um mioma grandão ali, ele ter um CA-125 alterado e não necessariamente ser um câncer de ovário. Então, a gente tem que ter muita cautela quando solicita e quando realmente a gente vai encaminhar essa paciente para o cirurgião ou não. Por aqui, alguma dúvida, alguma pergunta em relação aos tumores anexiais? Tranquilo, prof, tudo certo. Uma Tranquilo? dúvida. Aham. Eu só vou sair um pouquinho daqui para olhar para quem está perguntando. Oi, Rafael. Todos. Poderia falar um pouquinho melhor sobre o rastreio laboratorial, né, conforme, né, a clínica, como é que a gente pensa um pouco mais sobre o rastreio, né, sobre os hormônios ali, enfim. O que a gente vai acontecer? Para a gente pensar num tumor, um tumor anexial associado aos tumores de cordão sexual, é um tumor que está produzindo hormônio. Então, provavelmente, a paciente vai ter algum sinal de virilização, a paciente vai ter algum quadro clínico associado para você pensar, né? Então, estaticamente, é muito difícil a gente sair pedindo estradiol e testosterona. Principalmente porque, né, ele não vai conseguir nos dar esse diagnóstico. Por isso que a gente acaba focando em CA-125, CEA e CA-19-9. Simplesmente porque são associados a um quadro clínico de câncer de ovário, que é o principal, é o epitelial. Igual eu falei, 90% é o seroso. Então, a gente acaba solicitando esse. Porque se não for esse, vai ser um diagnóstico à parte, a paciente já vai ter indicação. Porque para a gente diagnosticar esses outros tumores mais raros, é muito mais difícil. Provavelmente a paciente já está com perda de peso, a paciente já tem sinais consumptivos, entendeu? Já os tumores germinativos, para a gente pedir o alfa-fetoproteína, a gente pedir o DHL, a gente pedir o beta-HCG, são mais associados a pacientes jovens. E a maioria das vezes os tumores germinativos estão mais associados à benignidade, que é o teratoma. O diverminoma é algo muito raro. Então, a gente sempre vai focar principalmente no CA-125, no CEA e no CA-19-9. Mas é mais por uma questão epidemiológica do que um quadro clínico específico, entendeu? Tudo bem.
Porque assim, uma paciente jovem, chega uma paciente na menacme, né? Você descartou que não é uma gravidez ectópica, a paciente chegou com uma dor abdominal súbita. Você vai fazer uma eco transvaginal, mas às vezes está cheio de sangue na cavidade. Você vai abordar essa paciente cirurgicamente, você nem vai pedir marcador, né? O marcador vai ser mais se você tem uma suspeita de malignidade. Então, é um tumor com uma característica ultrassonográfica, ou seja, ali na ressonância, com caráter com aspectos malignos. Aí sim você vai pedir um marcador, entendeu? O marcador, ele imediatamente, uma paciente na menacme e que você consegue olhar a imagem, esse é o problema, porque às vezes o radiologista é ruim. E aí a imagem, você não consegue avaliar a imagem. Aí você às vezes acaba pedindo um marcador. Mas você pensa uma mulher na menacme com vários miomas, adenomiose. Ela tem um cisto de ovário de 3 centímetros. Se ela tem um cisto que você consegue avaliar pelo IOTA, que ele não é maligno, nem peça o CA125. Porque se ele vier 37, será que ele está alterado pelos miomas que essa paciente tem ou porque você acha que é um tumor de ovário? Certamente, às vezes, não é um tumor de ovário, é porque ele alterou por conta do mioma. Então, às vezes, a gente tem que ter muita cautela. Por isso que o exame de imagem ele é muito melhor do que o próprio marcador tumoral. Porque o marcador tumoral você pode pedir, ele vir levemente alterado e não ser nada. Só que uma mulher com 35, você vai abordar cirurgicamente essa paciente para tirar esse cisto de ovário. Porque quem vai te garantir que não é? Porque não existe um exame de rastreio para câncer de ovário. Não existe. Então, os marcadores, eles são só para nos delimitar. Mas não existe um quadro clínico específico. Para ela eu vou pedir. Entendeu? Às vezes, para uma mulher na menacme, você pode ter que pedir um CA125, mas você tem que ter muita cautela para pedir. Se ela tiver um mioma grandão ali, ele vai alterar também. Perfeito. Bem. Certo? Não sei se ficou claro. Ficou. Obrigado. Né? Imagina. Certo, gente? Então, aí agora eu vou partir, então, pro câncer de ovário, tá? Deixa eu ver aqui. Conseguem me ver, né? Então, relacionado ao câncer de ovário, né? Ele é o 7º câncer mais comum entre as mulheres, tá? O maior problema, a maior problemática do câncer de ovário é que ele é o mais letal. E ele é o mais letal porque realmente ele é um câncer agressivo, mas principalmente porque ele não tem critérios diagnósticos. Então, vamos se fazer transvaginal todo ano para a gente avaliar se tem risco de câncer de ovário. Não muda o prognóstico, né? Não existem exames de rastreio para câncer de ovário. Então, na maioria das vezes, esses diagnósticos são em estágios mais avançados, o que compromete o tratamento, né, dessas pacientes. Como eu já tinha comentado, né, sobre os tumores anexiais, o câncer de ovário, o principal tipo histológico dele é o tumor epitelial. Então, vai estar associado àqueles marcadores tumorais que eu havia comentado com vocês. E dentro dos tumores epiteliais, o mais comum é o do tipo seroso. Em relação à etiologia, não se sabem ao certo por que se acontece o câncer de ovário. Claro que a gente já sabe que existem os fatores genéticos associados, principalmente o BRCA1 e o BRCA2, existem fatores alimentares, existem fatores, né, sociais que podem estar envolvidos. Mas existem 2 teorias relacionadas aos tumores de ovário. A primeira teoria é a teoria da ovulação, que é o que eu havia comentado. Acredita-se que o fato da paciente ovular todo mês, o próprio processo de ovulação, a eclosão do óvulo, que vai ser captado pelas trompas, tudo isso gera um ambiente pró-inflamatório naquela região. E isso pode fazer com que comece a haver a expressão, às vezes, alterada desse processo inflamatório. E dentro dessa expressão de alterações celulares, possa evoluir para um crescimento maligno. E a teoria da origem tubária seria relacionado à questão das próprias fímbrias. As fímbrias em relação aos ovários geram um processo inflamatório ali, que também poderia evoluir para algum crescimento maligno. Isso é realmente o que... Né, já se tem certeza disso? Não, mas se acredita que esses processos pró-inflamatórios entre ovário e trompa possa se criar um maior risco de crescimento de células malignas ali por aquele processo pró-inflamatório. E aí isso vai entrar tanto os fatores de risco quanto fatores de proteção, porque se a gente pensar que o processo ovulatório ele pode ser um fator de risco para o surgimento do câncer de ovário, a gente inibir esse processo de ovulação
traz como um fator de proteção para essa paciente. Então, se a paciente gestar várias vezes, ela vai ovular menos. Então, a gravidez é considerado um fator protetor. Contraceptivos orais também, porque a gente vai estar inibindo o eixo hormonal. A amamentação também, pelo fato de inibir a ovulação. E aí a gente entra numa questão que é uma polêmica que não se tem nada certo. O que a gente tem de certo é que, quando a gente vai fazer uma esterectomia numa paciente, a gente tira as trompas. Mas entra a problemática da ligadura, né? A gente faz a ligadura. Se a gente já vai abordar cirurgicamente essa paciente, a gente tira toda a trompa ou não tira toda a trompa? Porque se a gente está tirando toda a trompa, a gente pode estar evitando, né, ou diminuindo os riscos dessa paciente ter um câncer de ovário no futuro. Mas, se a gente for ler na literatura os tipos de ligadura tubária, às vezes tem a ligadura de amarração. E não necessariamente a gente precisa tirar a ligadura, tirar a trompa inteira. Então, até hoje, isso é motivo de discussão em congresso, né? Já é certo em relação à retirada de útero se tirar as trompas, mas em ligadura tubária, não. E aí, os fatores de risco, né, vão estar associados à questão das mutações genéticas, né, principalmente de BRCA1 e BRCA2. Síndrome de Lynch, que é uma síndrome autoimune que também está associada a tumor, a questão gastrointestinal, que pode estar associado a uma alteração genética também no ovário. A nuliparidade, né, pelo fato de ovular mais vezes. A idade avançada. E a endometriose. A endometriose eu coloquei um ponto de interrogação simplesmente porque existe um tipo de tumor epitelial que é do tipo endometroide. E aí esse tumor pode estar associado à endometriose. Mas é um tumor muito mais raro. Não necessariamente todo mundo que vai ter endometriose vai ter câncer de ovário. E aí a gente vai partir para os tipos histológicos, né? Que esses tipos histológicos a gente só vai saber ali no processo da patologia. Então, aqui trouxe novamente os de células epiteliais, que estão associados a 90% de todos os tumores malignos, os tumores de célula germinativa, os tumores de estoma do cordão sexual e os de metástase, né? A gente tem um tipo de tumor específico. O principal é um tumor que acomete principalmente no estômago, e aí ele pode partir para o ovário, né? Eu vou falar dele um pouquinho à frente. Então, os tumores de célula germinativa, eles representam 5% dos tumores malignos. Os principais marcadores que a gente vai solicitar quando a gente tiver a hipótese diagnóstica deles: alfa-fetoproteína, o HCG e o DHL. Né? O principal tipo de tumor maligno é o chamado digerminoma. Mas, como eu disse, ele é muito mais raro de acontecer. O principal tumor de célula germinativa é o teratoma, que não tem nada a ver com câncer, né? É um tumor benigno. Os germinomas, eles estão mais associados a digenesias gonadais, então, principalmente, a gente vai ver esse tipo de cisto ovariano maligno mais associado à infância, tá? Então, pacientes jovens que chegam com tumor de ovário, aí sim, o Rafael tinha perguntado, essa sim tem indicação de pedir alfa-fetoproteína, HCG e DHL, porque está mais associado a meninas mais jovens. E as condutas são mais conservadoras, simplesmente por quê? Porque a gente pensando numa reserva reprodutiva dessa paciente, né? A maioria das vezes, quando a gente tem um diagnóstico de digerminoma, se você tira aquele tumor acometido, aquele ovário acometido, principalmente a maioria das vezes a paciente já tá tratada, né? Não precisa retirar os 2 ovários. Mas é uma questão é um acompanhamento muito mais seriado. Os tumores de estroma do cordão sexual, como eu comentei, são muito mais raros, são os produtores de hormônios, principalmente de estrogênio e androgênio. Eles podem, se isso acometer em meninas jovens, vai levar a uma puberdade precoce, e se acontecer em mulheres adultas, a paciente ou vai ter algum sinal de virilização, ou a paciente vai ter um sangramento uterino anormal. Porque se a paciente tem um tumor com uma produção de estrogênio, por exemplo, o endométrio dessa paciente não vai parar de proliferar. E se não para de proliferar, a paciente vai evoluir com sangramento uterino anormal. Então, acaba sendo um dos quadros clínicos para a gente poder pensar nisso, tá? Mas, como eu falei, são um dos mais raros que acometem a paciente. Tem um bom prognóstico, porque também se você faz uma salpingectomia e oforectomia, aonde está aquele tumor, na maioria das vezes essa paciente está tratada. Os tumores metastáticos, que é aquele que eu tinha comentado com vocês, o tumor de Krukenberg, é um tumor inicialmente originado no trato gastrointestinal, principalmente ali no estômago, e
acaba evoluindo também para um tumor ovariano por metástase, né? E é um tumor de ovário produtor de mucina. E aí, a única coisa que ela acaba sendo importante, eu vi uma questão de residência que cobrou isso. Porque, na verdade, quando você tira esse tumor de ovário e leva para o patologista, existe um sinal característico nas células, que é as células em anel de Sinnett. Então, toda vez que o patologista vê esse tipo de célula, ele tem certeza que é um tumor metastático do gastrointestinal, que é o tumor de Krukenberg. E os tumores epiteliais, que são os mais frequentes, que são os mais comuns. Então, os marcadores tumorais associados aos tumores epiteliais é o CA125, o CA19,9 e o CEA. Principalmente, o mais comum é do tipo seroso, e aí ele vai ser diferenciado em baixo e alto grau. Isso é de uma parte histopatológica, uma parte super mais específica. Mas vocês vão ver que isso vai ser muito importante para a gente definir a conduta e o estadiamento dessa paciente. Então, quando vem o laudo para nós, é um seroso de baixo grau, um seroso de alto grau. Isso muda o prognóstico da paciente. Tem o tipo mucinoso, que está mais associado, então, aos tumores gastrointestinais, o endometroide, que está associado à endometriose, que eu tinha comentado ali dos fatores de risco, os tumores de células claras, que são bem raros, mas são os mais agressivos, e aí existem os tumores indiferenciados também. E como que a gente vai abordar esse tumor suspeito dessa paciente? Sempre vai ser cirúrgico. Então, como eu comentei com vocês, não tem como a gente ter um diagnóstico a não ser histopatológico. Então, a gente precisa da peça. Então, toda vez que a paciente tiver algum critério de malignidade, a gente vai ter que abordar essa paciente. E como que é feita essa abordagem? Sempre através do estadiamento cirúrgico. Por isso que a gente tem que ter muita certeza do que a gente está fazendo, porque não é uma cirurgia simples, né? Vamos fazer uma laparoscopia, vamos fazer uma cirurgia por vídeo. A cirurgia por vídeo, ela só está indicada se a gente tem quase certeza de que ele é benigno, que daí isso traz menos risco para a paciente. Mas toda vez que a gente tem um achado suspeito, essa paciente tem indicação de laparotomia. Os estudos estão avançando em relação a isso, mas não se tem indicação ainda de fazer cirurgia por vídeo. O que às vezes eles fazem? Eles entram com a câmera, veem como tá a pelve, e aí eles veem, não, realmente não tem nenhum... Ou eles fazem uma aspiração ali da cavidade peritoneal, fazem uma lavagem, veem que talvez não tenha células malignas. Daí sim eles entram por vídeo. Mas se tem um achado de suspeita de malignidade, sempre vai ser a laparotomia, por enquanto. Então a gente vai abrir essa paciente, né? Vai coletar o líquido acítico, se tiver. Se não tiver líquido acítico, a gente faz um lavado peritoneal e leva para patologia. O melhor seria ter patologista em sala, né? Porque o estadiamento já poderia ser tratamento para essa paciente, mas não necessariamente, às vezes, isso que a gente acaba encontrando. A gente vai fazer biópsia das lesões, então, se eu já conseguir achar lesões fora pelve, a gente vai fazer. Se a gente não achar, a gente vai retirar os 2 ovários e vai fazer a linfadenectomia. É uma cirurgia bem extensa, então é feita por cirurgiões oncológicos. E a gente também faz a omentectomia também. E aí a gente vai... Tudo que a gente conseguir avaliar dentro da cirurgia e conseguir retirar, a gente vai retirar. Porque, como eu comentei com vocês, o estadiamento ele pode ser curativo. Então, tudo que a gente consegue avaliar na paciente, a gente tem que aproveitar que a paciente está anestesiada. A gente vai tentar retirar o máximo de lesão visualmente. E aí, através do estadiamento que a gente vai, né, o estadiamento sempre vai ser cirúrgico. A gente precisa abordar essa paciente para a gente poder saber. Claro que não vai ser no momento da cirurgia que a gente vai conseguir estadiar. A gente só conseguiria fazer isso se a gente tivesse um patologista em sala, o que não é sempre o que acaba acontecendo. Se a gente tivesse um patologista em sala, a gente tira os 2 ovários e consegue avaliar que o tumor só está no ovário e que nos linfonodos não estão acometidos, que no momento não está acometido, que ela não tem lesão extraperitoneal ou extrapélvica, a gente conseguiria classificar essa paciente dentro da cirurgia. Mas não é o que acaba acontecendo. Então, por isso que a gente acaba aproveitando para retirar tudo no estadiamento cirúrgico e aí, no segundo momento, quando essa paciente voltar com anátomo patológico, a gente consegue estadiar essa paciente. O estadiamento é um pouquinho complexo quando a gente está falando de 3, né? Porque daí ele vai entrar, mas o que vocês realmente precisam entender sobre o estadiamento. O estadiamento 1, a gente sempre vai lembrar que ele vai estar restrito ao ovário e às tubas. Então, 1A é quando acomete só um ovário e uma tuba.
O B, quando é acometido os 2 ovários. O 1C é interessante por quê? Porque ele está associado à ruptura da cápsula. Então, vamos supor que a paciente ela seria um A, mas no momento da extração daquele tumor anexial, ele se rompe, ele já é considerado um C. E isso vai mudar todo o tratamento. Por isso que a cirurgia é muito importante, precisa existir um planejamento cirúrgico, tá? O 2, o tumor é com extensão pélvica, mas não está ainda acometido linfonodos. Então, já comete só úteros ou outros tecidos ali peritoneais próximos. O 3 está associado a uma extensão extrapélvica ou a linfonodos retroperitoneais. E o 4 é relacionado a metástases à distância, principalmente fígado, cérebro, que são os principais órgãos acometidos ali pelo câncer de ovário. E como que vai ser esse tratamento? Como eu comentei para vocês, principalmente a cirurgia de estadiamento pode ser um tratamento. Então, dependendo do estadiamento, se realmente for um cisto, for um câncer de ovário acometendo só os ovários, às vezes o próprio estadiamento cirúrgico já é o tratamento dessa paciente. Então, a gente vai ou partir para cirurgia de estadiamento como tratamento, cirurgia de citoredução primária. Então, como eu comentei com vocês, o estadiamento, o máximo que a gente consegue tirar de lesões, a gente já está fazendo o primeiro tratamento dessa paciente, que é tentar deixar o menos lesão possível. E aí, sim, depois do estadiamento e do resultado do anátomo patológico, a gente vai ver se essa paciente vai ter indicação de quimioterapia, ou se a gente vai partir para uma nova cirurgia novamente, né? Que a gente fala da cirurgia de intervalo. Então, tem paciente que às vezes fica com tanta pouca lesão que ela só vai partir para a quimioterapia neoadjuvante e nem vai precisar de uma nova cirurgia. Mas, se a paciente ficou com bastante lesão, ela vai para uma quimioterapia neoadjuvante e depois ela vai para uma nova cirurgia. Por isso que a primeira cirurgia ela tem que ser bem programada. Porque se você consegue reduzir o máximo de lesão ali, melhor para essa paciente no futuro. E a questão de cirurgia de preservação de fertilidade. Nos tumores epiteliais, isso se torna um pouco mais difícil, porque a gente só consegue saber se a gente tirar os 2 ovários, para a gente realmente saber que não está os 2 acometidos. Então, a gente acaba deixando só para casos mais específicos, que é para os tumores germinativos ou os tumores de cordão sexual, que, como eu tinha dito anteriormente, eles estão associados mais ao tratamento unilateral. Então, tem um tumor no ovário direito, a gente só consegue tirar ele e a gente consegue preservar o outro ovário. Mas isso tem que ser algo muito bem conversado com a paciente, porque a certeza de que não tem no outro ovário é só se tirasse o outro ovário. Então, às vezes, é um pouco mais complexo. Então, tem que sempre discutir bem com a paciente e expor os riscos. E aí, a questão que eu coloquei aqui sempre vai estar associada à cirurgia e quimioterapia, isso se não for do estágio 1A e 1B, que eu vou dizer daqui a pouquinho no próximo slide. E se tivesse congelação, né, a gente conseguiria estadiar no intraoperatório, que acaba sendo uma realidade muito difícil para nós ali no SUS, né? Então, o estágio 1A e 1B, que seriam os melhores estádios para essa paciente, se a gente consegue retirar os 2 ovários e avaliar que realmente é um grau histológico baixo e só estava acometido em um ovário ou nos 2 ovários, essa paciente poderia ser tratada apenas no estadiamento. Então, a paciente tirou os 2 ovários, realmente não detectou nenhuma outra lesão, essa paciente está tratada. Então, essa paciente não precisa de quimioterapia. É a única paciente que não vai precisar. Se a paciente é o estágio 1A, então, ela tinha realmente um tumor de ovário no ovário direito, é um tumor epitelial, mas ele tem um grau histológico alto, essa paciente vai precisar de quimioterapia. E se não era um estágio 1A, era um grau histológico baixo, mas rompeu durante a cirurgia, então teve o líquido do cisto ou as células, elas contaminaram pela cavidade abdominal, essa paciente vai ter indicação de quimioterapia. E aí o estágio 2, 3 e 4, sempre vai ser a cirurgia de citoredução, que é, se você conseguir fazer essa cirurgia de citoredução no momento do estadiamento, seria melhor, né? Então, viu que tem lesão ali dentro, tu vai retirar. E, posteriormente, essa paciente vai fazer uma quimioterapia adjuvante depois. Ela sempre vai precisar fazer. Existem alguns casos que a paciente já tá com tantas lesões, o paciente às vezes faz uma ressonância, já consegue ver que tem
vários linfonodos acometidos, provavelmente já tem alguma massa no fígado, que provavelmente pode ser alguma metástase, às vezes pode partir para uma quimioterapia neoadjuvante para tentar reduzir o máximo de lesões e aí sim partir para essa paciente para uma cirurgia de intervalo. Às vezes isso pode acontecer, mas são em casos muito mais avançados, onde acham que a cirurgia ali de estadiamento pode ser muito risco. Aí faz a quimio antes, a cirurgia de intervalo e depois a quimio adjuvante. Os quimioterápicos de escolha são a carboplastina e o paclitaxel. Isso eu só trouxe a título de curiosidade mesmo. Existem, no rotina vocês vão ver que tem outros quimioterápicos que estão vindo em estudos, mas principalmente vão ser esses quimioterápicos que vão ser utilizados, tá? E associados às mutações, se usa os inibidores da PARP, que é o olaparib. Mas é algo muito mais específico, mas só para vocês terem conhecimento. E a questão do segmento e prevenção, então, como eu comentei com vocês, não existe como prevenir o câncer de ovário, a não ser ter fatores de proteção a teu favor e evitar os fatores de risco, né? Mas não se existe rastreamento sobre os achados ali. Então, vou ficar pedindo marcador tumoral, vou ficar pedindo ultrassom pélvico todo ano. Você não vai reduzir a mortalidade, você não vai diminuir os achados ali. Os segmentos em pacientes que já tiveram os cistos, os tumores de câncer de ovário, aí sim você vai fazer exame físico e vai ficar avaliando o marcador tumoral. Mas se a paciente não teve lesão, não se há critério para solicitar. E vai entrar em questão a salpingectomia, a salpingoforectomia redutora em pacientes com mutação do BRCA1 e BRCA2. Então, pacientes que têm essa mutação genética, elas têm indicação de tirar os 2 ovários e as 2 trompas. Então, isso já é certo de que diminui o risco de câncer de ovário, de tubas, né, e os de mama, tá? E salpingectomia oportuna, é aquilo que eu tinha comentado com vocês antes. Paciente vai se expor a um procedimento cirúrgico. Se tira toda a trompa ou não se tira toda a trompa, né? Então, já se é sabido em pacientes que vão tirar o útero, mas da laqueadura ainda é uma discussão sem fim nos congressos, né? Eu, particularmente, se eu vou fazer uma laqueadura tubarana na paciente, eu já tiro as trompas dela, porque eu não sei em que momento ela vai precisar ser abordada de novo, né? Então, e até pelo próprio risco de gravidez ectópica, né? Dependendo de como você faz a amarração ali da trompa. Mas não é protocolo retirar toda a trompa na laqueadura. Você pode fazer outras técnicas. Bom, gente, era isso. Certo, gente? Tudo certo. Então, tá bem. Nada de dúvidas? Também, se tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo depois, não tem problema. Obrigado, gente. Imagina. Então, tá bom, gente. Tchau, tchau. Vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. Obrigada, Prof. Tá bom, imagina. Tchau, tchau.